Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa sala de aula virtual. E hoje a gente dá continuidade ao estudo no curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica no módulo 2. Estamos no final do módulo 2 e hoje dando continuidade ao estudo do livro dos Médiuns, falando ainda sobre o tema de obsessão. Então, na parte A, a gente vai falar de fascinação, subjugação e possessão, alguns tipos de obsessão. E na parte B, a lição de Jesus pedindo para que não censuremos, então, não censures. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos onde quer que estejam, em casa, no carro. Sei que tem gente que assiste ao vivo as apresentações, participa do chat. Então, se você estiver aí participando com a gente, pega o seu livro dos médiuns, participa conosco, entra, participa na leitura, acompanha as leituras e depois da aula participa conosco lá na sala de aula, no Google Classroom, responda as perguntas dos colegas, ajudando uns aos outros, afinal estamos todos aqui aprendendo juntos. Então, para a gente já iniciar, eu vou pedir a todos que neste momento, se for possível, fechar os seus olhos, se você estiver dirigindo, se estiver em alguma atividade, apenas eleva seu pensamento a Deus, pedindo que Ele nos envolva, nos oriente, que possa, neste momento, nos envolver com a presença de Jesus, o nosso mestre, o nosso grande irmão, o nosso professor maior, que sempre vem nos ensinar com as suas lições, os seus exemplos, a sua sabedoria, permitindo que neste momento os irmãos que nos auxiliam possam nos envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como a gente vai falar hoje de alguns tipos de obsessão, vamos entender primeiro por que nós somos obsediados, como algumas pessoas falam, ou obsediados, também não tem problema, tá? Qual é a palavra que a gente usa. Então, quais são as causas da obsessão? Então, lá na Gênesis, no capítulo 23, que fala da obsessão, ele coloca assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas do corpo, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores. Então, por exemplo, a pessoa baixa muito a imunidade do corpo por falta de vitaminas, de algumas, de várias questões, ela fica suscetível a viroses, por exemplo. Então, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, um parênteses aí para espírito mau. Nenhum espírito é criado para ser mal. Então, a maldade, a gente sabe que na verdade é a ausência do bem. Uma pessoa que ainda está um pouquinho distante da lei de amor, da compreensão, pessoa que passou por algumas situações e acabou escolhendo um caminho ainda na ignorância da imperfeição. Então, quais são as causas descritas lá no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 9. Então, ela separa lá 3 causas possíveis da obsessão, sendo kármica, então aquela que a gente muitas vezes traz de vidas anteriores, pessoas que desencarnaram e de alguma forma com problemas de relacionamento, por ódio, vingança, essas pessoas muitas vezes se tornam obsessoras dos encarnados porque elas nos reconhecem nessa vida. Por questões moral, então a pessoa que baixa a sua, tem uma moral meio duvidosa, por diversos motivos também, a gente não pode julgar as pessoas, mas essas questões morais também atraem espíritos que se afinizam conosco pelo pensamento. E a falta do bem, praticar certas maldades, certas não, todas, praticar ações distantes do bem, com certeza atraem também espíritos que se afinizam com esse desejo. Então tem gente que gosta de colocar o pé na frente para tropeçar, estou falando de pequenas maldadezinhas,
Tem espíritos que gostam de fazer isso também, que acham isso engraçado, que acham divertido ver o outro cair. Então, são, né, coisas que, algumas das possíveis causas que trazem esses espíritos para perto de nós. Lá na Revista Espírita, Allan Kardec, em outubro de 1858, colocou lá, lembra que a Revista Espírita é um prelúdio do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, muitas coisas eram discutidas lá, eram psicografadas nessas reuniões, colocadas na Revista Espírita primeiro e depois trazida algumas vezes, na maioria das vezes, reunidas para formar os livros que a gente conhece hoje da codificação. Então, ele faz uma pergunta lá, ele coloca: onde está o perigo da ação dos espíritos inferiores, já que eles são impalpáveis? Então, como é que um espírito inferior pode me fazer mal? Se ele não pode me tocar e eu não posso tocá-lo, ele não pode me fazer um mal diretamente. E aí ele responde: o perigo está nos conselhos perniciosos, que dão aparentemente benévolos, e nos passos ridículos, intempestivos ou funestos a que somos induzidos. Então, eles nos dão conselhos aparentemente bons. Parece, porque tem às vezes eles usam de linguagem mais culta, falando coisas que na verdade são só para ganhar nossa confiança e nos induzir a fazer coisas que a gente não deveria. Lá também, ainda na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos, que nos trazem muitos ensinamentos, eles colocam lá, por exemplo, os principais tipos de obsessão. Então, a obsessão simples, aquela que a grande maioria, se não todas as pessoas encarnadas, sofrem em certo grau. Então, eu digo assim, às vezes a gente está triste, sofreu uma desilusão, ouviu alguma coisa que a gente não gosta, baixou o nosso padrão vibratório, a gente acaba sofrendo uma obsessão simples, porque existem espíritos que se afinizam com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e se aproximam de nós, porque concordam com o que a gente está falando, com o que a gente está pensando, simpatizam com essas ideias. Então, e a partir do momento que a gente muda esses pensamentos, esses sentimentos, eles também não vêm mais motivo para permanecer ali conosco. E o que a gente vai falar hoje é sobre a fascinação, um tipo de obsessão que ilude totalmente o fascinado, e a subjugação, que também pode ser chamada de possessão. A gente vai ver, não existe subjugação e possessão. A possessão era o nome dado para o que hoje a gente chama de subjugação. Depois a gente explica um pouquinho melhor. Então, para quem, como já foi falado de obsessão simples, a gente não vai tocar nesse assunto de novo. Se alguém perdeu a aula, corre lá na aula que a Ritinha deu, a 33ª aula, que fala sobre a obsessão simples, que toca nesse assunto, descreve bem, explica bem lá direitinho, corre lá se você perdeu. Depois da aula, se tiver um tempinho, vai lá e busca lá, foi no dia 18 de outubro essa aula. Então, dá mais uma assistida, se perdeu, tá bom? É importante depois a gente retomar, porque a gente esquece, né? A gente vai falar de algumas coisas que foram citadas lá, então a gente não precisa tocar de novo nesse assunto, tá bom? Então a gente vai falar sobre fascinação. A fascinação, a gente sabe que é um tipo de obsessão que é considerado, inclusive na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns, é considerado uma tipo de obsessão extremamente grave, se não for a mais grave das obsessões. Vamos tentar entender por quê. Então, lá na Revista Espírita, de novo, de outubro de 1858, Kardec coloca lá que a fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Então, a fascinação é um tipo de obsessão que realmente toma conta completamente do obsidiado. Ele não tem consciência de que está fascinado. E por isso torna
o auxílio tão difícil. É a obsessão mais difícil e às vezes impossível de se tratar. Porque para conseguir tratar esse médium, essa pessoa obsediada, né, esse fascinado, sendo ela médium ou não, a gente vai tocar aqui muito no assunto da mediunidade, né, dos médiums fascinados, mas a gente pode tomar, por exemplo, as pessoas que são fascinadas, aquelas que tomam aquilo que uma outra pessoa diz como absoluta verdade. E lembremos de que nenhum de nós está na perfeição. Muito pelo contrário, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Quem nos obsedia, quem nos fascina, esses espíritos que nos obsediam, são iguais a nós. Estão na mesma escala evolutiva. Eles só passaram para o outro lado com os mesmos sentimentos, com o desejo de enganar, de ludibriar, de tomar o poder, assim como muitos encarnados ainda têm esse sentimento. Então, não nos esqueçamos disso, ok? Então, continuando, a gente tem uma pergunta lá do Livro dos Médiuns, no item 246, que diz o seguinte: por que se fala que a fascinação é mais grave que a obsessão simples? E tá lá, a fascinação tem consequências muito mais graves. Lembra que a obsessão simples é um espírito que se afiniza enquanto a gente está naquela sintonia? Quando a gente muda o pensamento, muda a forma de agir, ele já não fica mais. É uma obsessão relativamente fácil de se tratar. E uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, é tão grave que a pessoa que está sofrendo esse tipo de obsessão, ela não consegue mais raciocinar sobre tudo aquilo que é dito para ela. A única coisa que essa pessoa acredita é no que vem da espiritualidade, ou no que chega para ela que está de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu desejo. E isso é tão grave porque todos nós somos orgulhosos, somos vaidosos, a gente tem sentimentos ainda de ciúme, de inveja, de rancor, em graus maiores ou menores. E os espíritos que usam, eles usam disso para nos envolver na fascinação. Eles sabem exatamente qual é o calcanhar de Aquiles daquele médium. Qual é o ponto-chave que ele tem que ficar lá falando no nosso ouvido para conseguir nos envolver e passar a se conectar mentalmente com a gente, de forma que a gente não consiga mais receber influência de nenhuma outra pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Para os mentores espirituais, trazer de volta esse espírito para a razão é uma tarefa extremamente difícil, que eles até colocam como quase impossível. Porque a única pessoa que tem uma força grande para poder sair dessa obsessão é o próprio obsediado. O que ele precisa é escutar a voz da razão das pessoas que estão ao lado dele, dizendo. O problema é que a gente vai entender que muitas vezes o médium fascinado, ele acaba se cercando das pessoas que também estão envolvidas por esse espírito e acaba dizendo para esse médium aquilo que ele quer ouvir. Então, fica bem difícil tirar esse médium desse grau de obsessão. Quais as características de um espírito que fascina? Então, esse espírito, esse obsessor que fascina, que quer envolver esse espírito, quem é ele? Então, continuando lá no Livro dos Médiuns, eles dizem o seguinte: para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso. Destro não quer dizer escreve com a mão direita, né? Tem uma destreza. Então, precisa que o espírito seja de certa destreza, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Se a gente pensar nesse espírito como uma pessoa encarnada, a gente consegue sim imaginar esse tipo de pessoa
Às vezes a gente até conhece pessoas que têm certa característica, assim, que você vê que tem duas caras. Uma pessoa que de repente é amiga na frente de uma e é bem maledicente na frente de outra. É, então, é um tipo de espírito, assim, que gosta, que tem o dom de manipular, de se fazer presente, fazer né, de espírito de luz, espírito bondoso, espírito superior, porque sabe falar muito bem, tem os pensamentos que estão de acordo, e depois ele vai usando isso para fazer uma espécie de lavagem cerebral no médium. E ele acaba acreditando que tudo aquilo que esse espírito está dizendo é a verdade, é um espírito muito iluminado. Só que na verdade não é, a intenção dele é sempre tirar um médium, tanto que normalmente esses espíritos eles envolvem médiums com certa responsabilidade dentro da casa, ou que estão em certa ascensão, em crescimento, e eles percebem certa facilidade de envolver, porque às vezes é um médium orgulhoso, um médium vaidoso, né? Que assim é fácil de melindrar, e aí e às vezes um médium também que não tem muito estudo, mas até os que estudam muito podem ser pegos pela fascinação, a gente vai ver aí. Então, a gente sabe que ele sabe que às vezes é um médium que é fácil de envolver. E mesmo que não seja fácil, a fascinação não é um tipo de obsessão que acontece da noite para o dia. Ela leva anos para acontecer. Muito tempo. Então ele vai conseguindo uma brechinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai vendo isso. O trabalho desse médium, esse espírito, desse obsessor para envolver o médium nesse grau de obsessão. Então, esse espírito, né, esse fascinador, ele usa de grandes termos, de caridade, de humildade, fala do amor de Deus. Eles servem como que de carta de crédito. Um espírito que fala de Deus não vai ser maldoso, né? Ele fala de caridade, da prática, do amor ao próximo. Então ele conhece, é um espírito inteligente. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade. Porque ninguém consegue esconder aquilo que realmente é. No meio do discurso, ele acaba pendendo para um lugarzinho ou outro, ele acaba criticando uma coisinha aqui e ali, criticando uma pessoa que está questionando, ele acaba colocando sempre o trabalho como enaltecendo o trabalho. A gente sabe que espíritos bons, eles evitam elogios porque sabem o quanto o elogio é prejudicial para o médium. Então não nos esqueçamos disso. Espíritos bons evitam elogios. Eles podem dizer, o trabalho está caminhando, né? Estamos progredindo, mas tem muito ainda a progredir, como todos nós temos muito ainda a crescer. Eles podem sim dizer, orientar, dizendo o que está certo, o caminho está correndo, mas sem elogiar trabalho, sem dizer, nossa, o trabalho está muito bom, o trabalho é muito lindo, essa casa é maravilhosa. Espírito bom não faz isso. Principalmente porque, como eu vou repetir, porque eles sabem quanto o elogio é prejudicial para o orgulho e a vaidade de todos nós. Então eles evitam sempre. No máximo que eles façam isso em reuniões muito restritas, muito fechadas, com pouquíssimos médiums, quando a gente está meio ali achando que está tudo errado, eles vêm nos impulsionar para fazer a gente trabalhar com mais afinco, dizer, não, estamos no caminho certo, precisamos melhorar muito, mas estamos no caminho certo. Então, é nesses termos. Então, e esses sinais de inferioridade que muitas vezes quem está ouvindo consegue perceber, mas o fascinado é incapaz de notar, ele não percebe esses sinais, ele não ouve esses sinais. Ele o fascinado chega até a fazer com que o médium que está fascinado, ele interprete de forma diferente uma palavra. Então, para ver como é bem manipulado, uma coisa muito, muito grave, tá? E lá no livro o que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 71, ele também reforça isso que a gente acabou de falar. Então, a fascinação obsessional, aquela então que é um grau de obsessão. A fascinação num grau de obsessão.
é muito mais grave porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. Então, por exemplo, receber mensagens de certos espíritos que a gente, né, coloca em dúvida, coloca em questionamento, mas o médium fascinado não questiona. Ele diz, não, é essa pessoa mesmo, tá aqui, eu tô vendo. Faz até o médium ver aquilo que não é real, que não é verdade. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro senão o que ele escreve. Então, quando é um médium, né, da psicografia, por exemplo, só o que ele traz é que é correto. O que os outros escrevem, ele vai questionar. Ele vai achar que não foi, que é animismo. Ah, isso não veio de espírito nenhum. Não, você está falando que veio do mentor da casa, mas não, o mentor da casa só escreve através de mim. Isso já a gente pode, né, dizer que são indícios de médium fascinado. A repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos e a convencer-se de que está sendo enganado. Então, esse tipo de médium, ele normalmente vai dizer, quando você vai lá questionar o que está sendo feito, ele vai dizer que você está sofrendo uma obsessão. Eu acho que você está obsediado, você está obsediada porque o que eu sei é verdade, você está enganado. Você está sofrendo, você está com inveja, você está com ciúme. Então, ele não consegue ter esse discernimento e acaba afastando os espíritos, os amigos, os médiums com um grau de consciência um pouquinho melhor, que poderiam abrir os olhos, ele acaba conseguindo afastar. A encher-se de inveja contra os outros médiums cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas. A querer impor-se nas reuniões espíritas, da quais se afasta quando não pode dominá-las. Então, quando esse médium, por exemplo, ele, por algum motivo, ele é afastado da reunião, por problemas pessoais, problemas de saúde, ou até mesmo porque o coordenador do trabalho quer fazer um revezamento, não, hoje, essa semana é você, a semana que vem, faz uma certa escala, ele já começa a não gostar. Esse médium já começa a acreditar que a casa está sendo obsediada, as pessoas estão sendo obsediadas, não, porque eu sei que o espírito está aqui comigo, é um espírito de alta hierarquia, é o mentor da casa, é o mentor do trabalho, e sempre acreditando que todos os espíritos que passam por ele são sempre os espíritos maiores que por ali estão. Tem um livro que é muito recomendado para que todos leiam, é o livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro fininho, tá? É fácil de ler, é rapidinho para você ler, mas para entender como toda casa espírita já sofreu, sofre ou sofrerá algum tipo de obsessão, de ataque, isso em relação à casa, no modo geral, e como é que os médiums, mesmo aqueles que são trabalhadores assíduos, afincos da casa espírita, também são suscetíveis, mais ainda do que um médium que está lá quietinho no canto dele. Os médiuns que têm certo destaque, eles também, principalmente eles, porque o que eles querem muitas vezes é destruir o trabalho, afastar o trabalho como muito bem feito. Lembrando que até médium que é fascinado pelo espírito que está obsediando dele, pode promover curas. Porque lembra que a mediunidade, ela não precisa estar ligada à moral elevada do médium. Porque a mediunidade, a cura, é uma questão de magnetismo, de transmissão de fluido, de colocar ali certas energias que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer médium com essa predisposição pode fazer. E não precisa ser uma pessoa ilibada. Nós vimos, inclusive na mídia, médiuns de grande fama e destaque que caíram porque a sua moral não era elevada e
pagaram pelos erros que cometeram. Aí a pessoa fala, nossa, mas e os espíritos que estavam ali trabalhando? Médiuns fascinados por espíritos obsessores fascinadores, que queriam grande multidão, queriam poder, a fama, ludibriar, ganhar, conseguiram com certeza angariar também muitos desencarnados para o trabalho deles. Então é sempre realmente o domínio, o poder e ter o poder não só sobre as coisas, mas principalmente sobre as pessoas. Então, lá no capítulo 23 ainda, na questão 243, Kardec coloca 9 itens, 9 características para a gente poder reconhecer uma obsessão, seja ela simples, seja ela uma fascinação ou uma subjugação. Então, e Ramatiz, coloquei uma frase dele aqui, reflete quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Sabe aquele velho ditado, me diga com quem andas que te direi quem és? Na verdade, a gente precisa mudar um pouquinho e pensar, me diga o que você pensa e eu te direi com quem você anda. Então, de acordo com o que a gente está pensando, dá pra gente parar e falar, nossa, eu acho que eu estou me conectando com uma espiritualidade não muito elevada, eu preciso mudar meus pensamentos. E usa recursos para isso, uma música que você goste, um livro que faça você se concentrar em alguma coisa diferente daquilo que está baixando a sua vibração. Tira o foco, vai mexer com alguma coisa, faça alguma coisa que você goste. Vamos supor que você hoje trabalha em um lugar que não te dá muito prazer e muita satisfação. Tenha alguma coisa que você faça na sua casa, ou vá ler, vá pintar quadros, alguma coisa, nem vai para academia, alguma coisa que te dê prazer para você fazer. Ah, eu gosto de cozinhar. Vá cozinhar, aprender receitas novas, ensina alguém a fazer alguma coisa, faça alguma outra coisa que possa compensar, para você não ficar todo dia chegando em casa com aquele pensamento de que minha vida é horrível, eu estou muito cansada, eu estou muito triste, nada na minha vida presta. Vá, procure alguma coisa que possa te dar certo prazer. Não precisa ser muito não, porque às vezes a gente sabe que a vida é difícil para todo mundo. Mas qualquer coisa que possa mudar esse padrão vibratório para que nós não sejamos vítimas fáceis. E até vou corrigir aqui, tá? A palavra vítima na obsessão, ela é incorreta. Nenhum de nós é vítima de uma obsessão. Nós somos cúmplices da obsessão. Os obsessores só conseguem se conectar conosco se nós dermos motivo para isso. Então, como eu já citei várias vezes, pensamentos não muito elevados, sentimentos ruins, inveja, vaidade, ciúme, raiva, tristeza, esses sentimentos que são ainda muito baixos, eles se conectam com a espiritualidade que pensa igual. E aí a gente abre uma porta para a obsessão. Na obsessão simples, são sentimentos corriqueiros do dia a dia. Então, hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. E assim, uma obsessão simples, fácil, relativamente fácil de tratar. Já na fascinação, esse sentimento é algo muito grave dentro de nós. E eu digo que todos nós somos vaidosos, somos orgulhosos. Mas, às vezes, esses sentimentos, eles são sutis. E aí são coisas que acontecem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um emprego, um trabalho, onde você, de certa forma, lá tem um certo cargo de responsabilidade. E por motivos de reorganização da empresa, você está ameaçado de perder esse cargo e acaba realmente sendo substituído por alguém e você volta a ter uma posição inferior àquela que tinha. Não menos importante, talvez, mas inferior. E aí, talvez, esse sentimento, porque você não foi demitido da empresa, você continua lá, trabalhando, mas começa a alimentar um certo grau de inveja, de obsessão, de ciúme, falando, essa pessoa não faz porque ela está ali, ela não merece, eu sou melhor do que ela, eu que devia continuar lá. E às vezes a pessoa fica todo dia alimentando esse tipo de pensamento,
foi uma injustiça comigo, eu que devia estar lá. E esse sentimento, esse pensamento que a gente alimenta, às vezes por meses, por anos, é esse sentimento que o obsessor pega para tomar esse médium, essa pessoa, e tornar ele um escravo da fascinação. Porque aí é um sentimento que diariamente foi alimentado. Então ele começa a tomar posse. E na mediunidade isso é muito, muito grave. Porque é o próprio obsediado que tem que clarear a sua mente, ouvir o que está sendo dito, voltar a ler. Às vezes o médium começou lá de forma humilde, simples, e depois de certo grau né, vamos supor, de ostensividade da sua mediunidade, ele volta às vezes num patamar mais modesto. É assim, nós somos todos assim. Nós todos temos altos e baixos e a mediunidade também vai ter. Ela vai ter um grande momento de ápice, depois ela volta a ficar um pouco mais quietinha, depois volta a crescer de novo. E nesses momentos nós vamos aprendendo a lidar com ela também. Para que também não soframos com a mediunidade ostensiva o tempo todo. Então, é até uma forma de nos proteger da própria mediunidade. Mas, às vezes, o médium não compreende isso. E acaba, digamos, alimentando, né, esses sentimentos de ciúme, de vaidade. E por muitos anos, e só precisa de uma brecha. Eles perceberam, é aqui. A pessoa tem muito ciúme daquela. Tem um orgulho tá pegando aqui, é aqui que eu vou pegar. E aí começa a enraizar, né, a colocar lá suas garras, e aí é muito difícil, muito, muito difícil de tratar. Então, a primeira característica para a gente reconhecer uma obsessão, a persistência de um espírito em se comunicar, de bom ou mau grado. Não, tudo bem, não pode não, ele fala, não, eu quero. Pela escrita, então aí insiste, não, mas eu estou querendo escrever, eu que tenho que ser, eu estou aqui primeiro, cheguei primeiro. Pela audição, que fica lá insistindo nas ideias. Pela tipologia é som, né? Fica batendo, insistindo para chamar a nossa atenção. E todos os outros tipos lá de manifestação mediúnica. Opondo-se a que outros espíritos o façam. Não, só eu que tenho que falar. É exclusividade. Então, muito, muito grave. Isso é um pouco difícil, né? De detectar. Mas a gente começa a ver que tem um espírito, principalmente quem é médium e tem certa ostensividade, né, pela escrita, pela audiência, pela vista, porque o mesmo espírito sempre falando. Lembra que a gente também tem lá, acho que no livro dos médiuns, no livro dos médiuns, que ele fala sobre os médiums exclusivos. Não existem médiums exclusivos. Esse médium é meu. O espírito vai dizer, não, eu só dou passividade através desse médium. Não, isso não existe. Ok? Então isso é um grau de obsessão. A gente já pode ver que é uma característica de uma pessoa que está sendo obsediada, no caso aqui, o médium. A segunda característica, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, às vezes, não julgando, mas a gente pode imaginar, por exemplo, uma mensagem, uma comunicação onde o espírito ele descreve, por exemplo, outras galáxias, falando sobre coisas muito fantasiosas, muito além daquilo que qualquer pessoa já viu, já leu, e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Falando, por exemplo, sobre substâncias químicas ainda não encontradas, ele dá uma fórmula para dizer que, né, o hidrogênio num grau tal, quantas moléculas de hidrogênio com quantas moléculas daquilo, vai formar uma nova substância, fazendo previsões, que a gente sabe, não, peraí, tá muito além, né, tá muito fora da casinha. E aí é uma característica, um espírito que vem falar sobre muitas coisas, muitas revelações, a gente tem que tomar cuidado. E lá no livro dos médiuns, ele lembra o seguinte, aqueles que estudam, ele faz uma pergunta lá também no livro dos médiuns ou na revista Espírita, tá? Aqueles que estudam as questões espirituais
Ou os homens inteligentes não seriam menos propensos à obsessão? Ele diz aqui que será que é uma pessoa que estuda, que está sempre lendo, sempre adquirindo conhecimentos sobre tudo, inclusive sobre a mediunidade, essa pessoa não seria mais difícil de obsediar? Ele diz o seguinte: fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Aqui está falando inclusive sobre a fascinação, principalmente sobre a fascinação. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Lembra que não é porque a pessoa é extremamente inteligente que ela seja real, também moralmente mais elevada. A pessoa que tem muito conhecimento, que leu muitos livros, não necessariamente é uma pessoa isenta de orgulho e de vaidade, que nós sabemos que é o pai e a mãe da grande maioria dos nossos males. Então, lembra, nós evoluímos intelectual e moralmente, mas infelizmente não na mesma medida e proporção. Então, é por isso que é fácil obsediar, inclusive aqueles com grande grau de conhecimento e de inteligência. A terceira característica, crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, essa característica é um pouco mais fácil de a gente reconhecer. Quando num trabalho ou num certo médium, a característica que ele traz muitas mensagens de espíritos, sempre tem espíritos famosos, para dar credibilidade. Isso, os fascinadores, os obsessores que são fascinadores, eles normalmente fazem isso porque sabem que o médium que traz, ou a equipe lá que está recebendo essa mensagem, ela é muito orgulhosa e gosta desse tipo de recepção. Então, de novo, usa o orgulho, usa a vaidade para envolver, para ludibriar, e muitas vezes fazem testes. E espiritualidade, e tem muita gente que pergunta, mas cadê os mentores de um trabalho, da casa, os mentores do médium? Infelizmente, esses trabalhadores não ouvem mais os mentores, os trabalhadores, os irmãos ali que estão para tentar auxiliar, não ouvem mais. Não conseguem receber as suas orientações. Eles desistem de nós? Não, nunca desistem. Nunca. Mas a dificuldade que eles têm em envolver esse tipo de médium é extremamente difícil. Tanto que eles tentam usar as pessoas em volta para dizer, olha, lembra da mensagem tal que dizia isso, agora está contradizendo. Isso está meio fora. E a gente fala, leia o livro dos médiuns, está tudo lá. Está aqui dizendo para nós, é uma cartilha apontando para nós uma direção. Então, esses nomes muito venerados, muito conhecidos, respeitáveis, eles falam, não tem alguma coisa errada. Por que só tem esse tipo de espírito para dar mensagem? Eu até coloco na questão, será que o Joãozinho, a Maria, que era ali vizinho, uma senhorinha, um senhor de muito boa índole, que ajudava muita gente, não tem nada para nos ensinar? Só espírito famoso que vem aqui, E em que estado eles estão? Tem algumas literaturas que até descrevem o estado desses famosos do outro lado. É muito complicado para eles. Pelo que a gente inclusive lê no próprio livro dos Espíritos, eu não lembro infelizmente a pergunta, se eu lembrar eu vou colocar aqui no chat, tá? Esses espíritos muito famosos, eles muitas vezes são afastados da esfera terrestre, porque a fama, inclusive, um número grande de pessoas clamando pelo seu nome, chorando pela sua morte, perturba esse espírito. Ele só teve a fama, mas não por isso ele é moralmente mais elevado. É alguém que adquiriu fama. A fama não é sinônimo de moralidade. Então,
temos que tomar cuidado com isso também, ok? Então, lá falando então sobre esses médiuns venerados, tem lá também o livro dos médiuns, ainda no item 239, quais características de alguém que está fascinado. Então, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. É sempre o outro que está sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente, a ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Aqui ele fala de escreve, mas podemos considerar qualquer tipo de manifestação mediúnica, tá? O médium que fala, o médium que ouve, o médium que pinta, todo tipo de manifestação achando que aquilo, olha, é uma obra de arte, nossa, que coisa mais magnífica. A gente não compreende porque é de esferas muito superiores. Então, tomar cuidado com tudo isso. Mas o médium que está fascinado, aquele que está nesse grau de obsessão, ele não consegue enxergar, ele não vê. Por que a fascinação pode ser tão danosa ao indivíduo? Então, porque se nós sofremos uma fascinação, porque é muito ruim para o médium. E ele coloca lá, já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. E por que é perigoso? Principalmente para um médium que tem certo destaque dentro da casa. Porque o que ele vai dizer, o que ele vai orientar, tem muita gente que segue aquilo que um trabalhador de uma casa espírita diz, fala, faz, como se fosse uma lei maior. Isso é muito grave. Lembra que todos nós somos imperfeitos. Então, vamos nos orientar por aquilo que os espíritos trouxeram através da codificação. Aquilo que o ser humano diz, a gente contesta. Então, não aceita tudo que é dito, inclusive aqui que eu estou dizendo. Vai atrás, vai ler. Por isso que eu pedi para você, vai lá, acompanha junto do seu livro dos médiuns aí. Para que possamos juntos questionar, discutir, compreender e principalmente olhar para nós e perceber, será que eu estou num grau, que grau de obsessão que eu estou vivendo nesse momento? Porque todos nós sofremos obsessão em todas as fases da nossa vida. A mais perigosa, como a gente já viu, é a fascinação. Ela é muito, principalmente nesses dias que a gente viu aí, antes das eleições, a gente vê também pessoas fascinadas. E quem são os obsessores dessas pessoas? Muitas vezes os próprios encarnados, que vão lá ditar para elas ideias, teorias, muitas vezes enganosas. E as pessoas seguem aquilo de forma cega, como eles colocaram aqui, como faria um cego. Então, essas ideias, elas tomam conta do ser e ela vive a vida como se aquela pessoa fosse realmente Jesus colocando lá o seu testamento, as suas formas de agir, os seus mandamentos, e a pessoa segue aquilo sem questionar. E isso é muito, muito grave. Então pode acontecer com qualquer pessoa, mas dentre os médiuns, falando do trabalho mediúnico, a gente sabe como isso é muito, muito grave. A quarta característica, confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então, depois da comunicação, tem espíritos que falam, nossa, foi tão fácil escrever através de você, foi tão gostoso estar aqui perto de você, você tem uma energia tão boa. Às vezes o médium ouve isso da espiritualidade. E o que é curioso é que
Não é porque o médium ouviu, ou ele sentiu, ou ele escreveu, que aquilo a gente vai colocar num grau de elevação sempre superior. Precisamos questionar e, de novo, voltar para o livro dos médiuns e perceber as características dos espíritos bons, daqueles que, os trabalhadores que são benevolentes, o que é que eles nos orientam? O que é comum vir da espiritualidade maior para os trabalhadores de uma casa? E às vezes, no médium fascinado, eles conseguem, porque o médium fascinado, ele é obsediado por um fascinador, mas ele não está sozinho, esse fascinador. Ele tem também lá a sua equipe de fascinadores. E ele envolve também os outros médiums, os trabalhadores, as pessoas, o público às vezes, para dizer, nossa, você é uma pessoa santa, você é uma pessoa maravilhosa, nossa, como é bom ouvir você falar. Lembra que os elogios, vou repetir de novo, elogios são uma coisa muito grave, um veneno, principalmente para os médiums. Quando a gente ouve um elogio, a gente ouve e diz, eu costumo até pensar de uma certa maneira para tentar ver se protege, né? Quando a gente ouve um elogio, pensa como se você estivesse fazendo uma prova e tirou uma nota 10. Essa nota 10 coloca em nós uma responsabilidade para a próxima prova. Então, aquele que costuma tirar muitas notas boas, ele está sempre preocupado com a próxima prova. Será que eu vou tirar uma nota 10? E a gente quase sempre não vai tirar a nota máxima. Porque se hoje a gente está numa vibração legal, gostosa, pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento, e a nossa vibração cair. Então, hoje a gente pode vir para um trabalho e tá legal, tá, né, conectado, uma pessoa conseguiu relaxar, bebeu bastante água, foi um dia que eu consegui me conectar com a espiritualidade. O outro dia de trabalho pode não ser assim. Pode acontecer qualquer coisa que bate a nossa vibração, a gente não consegue se conectar direito com a espiritualidade, a gente não está se sentindo muito bem, vai lá muitas vezes para receber um tratamento, mais do que para ajudar. E isso faz parte. Não, a gente não vai conseguir estar sempre bem o tempo todo. Então, uma característica é a confiança nos elogios que se recebe. Tomar muito cuidado, né? Então, de novo lá, ele coloca como os espíritos hipócritas fazem para deslumbrar os trabalhadores da seara espírita. O que eles fazem? Eles procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, aquela linguagem cheia de palavras difíceis, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada de retumbantes palavras de caridade e moral. Mas se você torcer a mensagem e tentar tirar dela o que é que aquele espírito disse, fala, ele não disse nada. Falou um monte de palavra bonita, mas não disse nada. Precisa observar as mensagens, tanto escritas quanto as faladas, quanto as que a gente lê na internet, todas, sempre com o crivo da razão. Não estou dizendo que é para desconfiar de todas, não, gente, não, longe de mim. Mas ouvi-las sempre, tirando delas o teor moral que elas trazem. E infelizmente a gente vê que em algumas mensagens, ela tem palavras muito bonitas, mas não tem um conteúdo moral muito elevado. São só palavras bonitas. Se você tirar o contexto, o que foi que disse? Não disse nada. Falou sobre a caridade, sobre a moral de Jesus, mas não trouxe nada de elevado para nós. Precisa olhar, né, essa característica. E ele continua, cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. E alguns até tomam cuidado com o nome que usam, principalmente hoje em dia, onde tudo a gente coloca aí no Google, né? Uma busca. Faz uma pesquisa e a gente consegue observar, colher uma informação de onde que veio esse espírito, quem é ele, de onde que ele é. Ele não era tão elevado assim. Né? Ou dá certa credibilidade. Muitas vezes eles escolhem nomes que eles sabem que a pessoa tem muita credibilidade. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem. Por quê? Porque só dão conselhos aparentemente bons. Bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos
é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. A gente sabe que existem pessoas que falam muito bem, na verdade com o intuito só de dominar as pessoas, a mente, a opinião, de um modo geral. A quinta característica: disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, ou até dizer, olha, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Presta atenção, isso aqui não está certo, talvez aquilo, né? Mesmo que a pessoa fale com jeito, para orientar. Porque também a gente não pode deixar a pessoa simplesmente se envolver naquilo e não orientar. Claro que depende do grau de amizade, da responsabilidade de cada um dentro do trabalho. Os dirigentes, eles têm grande responsabilidade em observar e orientar os médios em relação a certas características de fascinação, de obsessão, até de subjugação dentro dos trabalhos. Mas lembra, né? Todos nós somos potencialmente médiuns. E isso pode acontecer não só dentro da casa, fora da casa, em qualquer lugar dentro de casa, em qualquer situação. Então, por que aquelas pessoas que veem que determinada criatura está fascinada se tornam perseguidas? Então, quando, por exemplo, uma pessoa fala para outra, olha, tem alguma coisa errada acontecendo com você, presta atenção, essa mensagem não pode ser assim, eu acho que ela não é realmente dessa pessoa. Porque a gente pode observar o texto, a forma com que falava, tá um pouquinho diferente, ou tá bem diferente a pessoa, ela simplesmente não olha mais na sua cara, te afasta do trabalho se ela tiver esse poder, se ela tiver essa responsabilidade, ela tira você do trabalho e vai dizer para as pessoas que você está sofrendo uma obsessão, você está obsediado. Ou você está obsediada porque você está vendo pelo em ovo. Então ele responde lá, por isso mesmo. O que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre em inspirar o seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então, e mesmo que a pessoa não tenha dito nada, a espiritualidade sabe, ou aquela pessoa lá sabe que isso aí não é verdade. Vamos afastar ela. Vamos lá. E aí ele fala, intui, envolve os pensamentos para fazer com que afaste você do trabalho, tira você da reunião, tira você daquele ambiente, porque sabe que você está vendo. Se você é essa pessoa que está sendo afastada, está sendo perseguida, que conseguiu ver que aquela pessoa está fascinada, o que é que a gente tem que fazer? Prece. Não subestime o valor da prece, nem o poder que uma prece tem para auxiliar essas pessoas. A sexta característica: tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Levou uma crítica, olha, presta atenção, né, tá uma linguagem meio, sei lá, muito inculta, tá meio esquisito, presta mais atenção, né, ou fica mais calmo, não precisa correr. Aí a pessoa não gosta. Toda vez tá me criticando, toda vez fala mal da comunicação que eu recebo. Isso é melindre, né? A gente sabe, e como, de novo, todos nós somos vaidosos, somos orgulhosos, e é difícil receber uma crítica. Por isso tem que colocar, né? Eu vou estudar, eu vou melhorar, vou fazer uma prece, vou me concentrar um pouco melhor antes da próxima comunicação, para eu conseguir me conectar melhor com a espiritualidade. A sétima: necessidade incessante e inoportuna de escrever. Então, tem médiums, por exemplo, que de repente está na mesa de um bar, tomando uma cerveja com os amigos, de repente ele fala, não, tem um espírito aqui. Aí, me dá um papel, aí ele pega até o papel toalha ali, né, o guardanapo, e começa a escrever, porque tem um espírito ali que precisa falar. Isso é claro, né, não precisa nem explicar.
Você vê isso acontecer, você fala, acho que essa pessoa aí não está muito bem preparada. Não, é uma pessoa que tem a mediunidade educada, porque não se deve fazer isso nunca. Nunca. A gente tem que tomar muito cuidado onde dá a passividade. Porque senão esses espíritos também nos escravizam nesses lugares. Não pode. Tem lugar, tem hora. Ah, eu tenho pressa. Pressa pra quê? Já desencarnou, não tem que ter pressa pra mais nada. Calma. Naquela hora, naquele lugar. Então, quando o médium sentir esse impulso, a vontade de falar, ai, tem um espírito querendo falar. Não, não tem ninguém querendo falar. Quer falar, vai falar lá. Vai falar, e se ouvir, guarda pra você. Não ficar falando lá, e tem um espírito aqui querendo falar comigo, querendo falar com você, não. Guarda. Certo? Tem hora e tem lugar para isso. Porque senão eles vão tomar conta desse médium. E a toda hora, em qualquer lugar, ele vai começar a dar passividade. Oitava característica de obsessão: constrangimento físico. Qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. E esse é um tipo de característica que a gente encontra na subjugação. Onde o médium, ele faz coisas até constrangedoras. Então, por exemplo, a gente vê muito isso, infelizmente, pessoas que moram na rua, né, que têm certa dificuldade ou de entorpecentes, que usam entorpecentes, drogas, álcool. Então, eles dão essa abertura muito mais grave para esse tipo de obsessão. Então, a gente vê que eles estão lá, se ajoelham, começam a beijar os pés, começam a fazer coisas no meio da rua como se estivesse falando com alguém. Claro que tem casos e casos, mas nesse tipo essa característica é da subjugação, porque o médium ele faz coisas que ele não tem força moral, na verdade, para não fazer. Eu vou explicar depois um pouquinho mais, tá? A nona e última característica: rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Então é uma característica que é até mais fácil de reconhecer. Duas pessoas conversando, então, por exemplo, aqui estão no trabalho conversando, e essa pessoa acha, estão falando de mim. Só podem, devem estar falando de mim. Devem estar falando mal de mim, estão querendo me derrubar, estão querendo... Aquela pessoa que acha que todo mundo fala dela, tem mania de perseguição. Todo mundo está falando dela, qualquer coisa que alguém diz está falando de mim, está querendo me tirar, está querendo me derrubar. Então deve estar tramando contra mim. Isso é uma característica de obsessão. E é claro que a gente às vezes se reconhece nos outros. O importante é a gente pegar essas características e tentar reconhecer em nós. Se a gente reconhecer uma delas, repelir imediatamente. Reconhecer aquela característica e dizer, não, peraí, eu preciso mudar isso. Se alguém estiver conversando lá, por exemplo, tem gente que às vezes está conversando sobre alguma coisa engraçada, aí olha para a nossa cara, porque eles estão rindo, e de repente olharam e nos viram, mas não estão falando, estão rindo de mim. Não é porque só olharam para você que estão rindo de você. Né? E também, aquela coisa, se tiverem também, problema das pessoas que estão rindo, que estão falando. Tenha sempre a sua consciência tranquila sobre aquilo que você faz. Então, tirar essa neura que a gente fala, essa mania de perseguição. Vamos falar um pouquinho da subjugação. Então, lembra, na aula da Ritinha, a 33ª aula, fala sobre obsessão simples. A gente falou da fascinação. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat ou coloca lá no Google Classroom, é melhor ainda, porque tem bastante gente para ajudar, tá bom, pessoal? Quem estiver assistindo a aula também lá ajuda a responder as perguntas, porque eu sei que tem muitos questionamentos, tá? E o capítulo 23 ele é bastante extenso, não dá pra gente falar tudo aqui. Até é longa até hoje a aula, porque tem muita coisa para ser dita. A subjugação, até vocês estão vendo essa imagem aqui do lado, né? É uma pessoa está sendo subjugada, ela está com uma faca e está com sangue na mão. Então, a subjugação, por exemplo, ela justifica, claro que não isenta de culpa, lembra que toda obsessão, nós somos cúmplices dela, não somos vítimas da obsessão. Essa pessoa talvez tenha se machucado ou machucado alguém pela ordem, pela ideia, pela vontade de um outro espírito. Então vamos entender o que é subjugação. A subjugação é um tipo de obsessão que apresenta um elevado grau
de domínio do aspecto corporal e às vezes moral do paciente. Quando a subjugação é moral, desculpa, tá errado aí, tá? Quando a subjugação é moral, diferencia-se da fascinação. Por quê? Porque o paciente sabe que está obsediado. Na fascinação, ele nega que o esteja. Então, na subjugação, na grande maioria das vezes, quando ela é moral, o obsediado, ele sabe que está fazendo aquilo, mas ele não tem força moral para ir contra aquele desejo. Ele acaba sendo levado, ele perde parte da sua consciência, às vezes, ele não consegue lutar contra aquilo. Eu acho que consegue entender isso quem já teve depressão. A depressão é um estado, muitas vezes, de consciência, em que a pessoa olha para um dia bonito e não consegue ver beleza nele. Ela sabe que o dia está bonito. Racionalmente, ela sabe, mas ela não consegue sentir aquela beleza. Então, na subjugação moral, a pessoa tem consciência de que aquilo não deveria estar sendo feito, mas ela não consegue não fazer. E essa questão de muitas vezes, como por exemplo um médium mecânico, que ele não tem muito domínio sobre a mão. Claro que não a mediunidade mecânica, ela é um tipo de subjugação, por isso que ela precisa ser sempre observada pelo coordenador do trabalho, para saber o teor das mensagens e conhecer a moral do espírito que está usando aquele aparelho. Porque a subjugação moral, ela é mental, como está dizendo, ela é moral, ela domina os sentimentos, os pensamentos daquele médium. A subjugação corporal, ela domina a vontade, os movimentos do médium. Ok? Então, lá na questão 241 do livro dos médiuns, ele falava assim, que dá-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos quanto à influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Então a pessoa era completamente tomada. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por 2 motivos deixamos de adotar esse termo. Então eles não adotaram o termo possessão mais. Por isso que no livro dos médiuns não tem a possessão como grau ou como tipo de obsessão. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal. Não tem esse espírito que vai possuir a pessoa, como a gente vê em filmes ali, né? Não é uma possessão, é uma subjugação. E perpetuamente voltado ao mal. A gente sabe que ninguém é perpetuamente voltado ao mal. Enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. E segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. Então, não existe possessão porque nenhum espírito toma posse do corpo, ele não vai tirar o espírito que está ali encarnado para entrar nele. Isso não existe. Ele só toma conta, ele envolve aquele obsediado ao ponto, ao grau de que ele não comanda mais os seus movimentos. Ok? A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia de possessão. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Lembra que aqui ele coloca fascinados como o último grau, porque é considerado pelos espíritos o grau mais grave de obsessão, porque é o mais difícil de trazer a pessoa de volta. Até mesmo aquele que está subjugado, como ele tem consciência da subjugação, é possível trazê-lo de volta, porque aí é possível conversar com o espírito que está ali subjugando aquele ser. Claro que dá muito trabalho, é muito difícil, mas é relativamente menos difícil do que tratar uma pessoa fascinada. E a gente entra então aqui, se alguém tiver dúvida sobre a parte A, coloca lá na sala de aula de novo, vou pedir, entra lá na sala, tá? No material de hoje, coloca lá no mural as suas questões, façam suas perguntas.
certo? Eu vou respondendo assim que possível, e o pessoal também aqui de todo mundo que participa da sala, claro que tem gente aí que sabe muito mais do que eu estou colocando aqui, daquilo que eu suponho saber. Então eu sei que tem muita gente aí que tem bastante estudo, conhecimento, pode citar muitos livros, e tem muitos livros sobre mediunidade para a gente estudar e conhecer a obsessão, ok? Então na nossa parte B, que a gente fala moralmente sobre tudo aquilo também que a gente viu, sobre a obsessão, sobre a fascinação. Então, Jesus nos traz exemplos maravilhosos, né? E todos aqueles que trabalham em nome dele. Então, ele começa falando, pedindo para a gente lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso por quê? Vamos supor que você hoje reconhece alguém que está sendo obsediado. Acha que está sendo obsediado, porque a gente às vezes não pode decretar, né? Ah, aquela pessoa está sendo obsediada. Será que o obsediado não sou eu? Será que não sou eu que estou olhando aquilo de uma forma melindrosa? Será que a minha vaidade não foi ferida? E eu estou olhando aquela pessoa agora com outros olhos para justificar aquilo que eu fiz? Acontece sim, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas a gente não pode ficar tirando a primeira pedra, né? Colocando sempre a pessoa, julgando o que ela está fazendo. E o julgar, digo, é natural do ser humano, a gente julga. A gente julga sim, a gente vai dizer, tá certo, tá errado. O complicado do julgamento é a gente dar a sentença, é condenar. É dizer, vou dar um ponto final e dizer, não, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. E ponto final. Não, não tem ponto final. O problema é a condenação. Porque quando a gente condena alguém a alguma situação, ou taxa ela como isso ou aquilo, a gente não dá a essa pessoa chance de mostrar que nós podemos estar errado. Afinal, como ele mesmo diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Lembra, todos nós somos ainda imperfeitos, estamos evoluindo, estamos aprendendo, mas ainda tem muito chão pela frente, muita coisa para a gente aprender, para melhorar. Hoje a gente acerta, amanhã a gente erra, e a gente precisa se aperfeiçoar, se perdoar em primeiro lugar, né? Então a gente erra, nós somos espíritos errantes, mas no sentido de errando sempre, claro que sempre tentando aprender, né? Então lembra que nessa passagem do Evangelho, Jesus encontrou um grupo de homens com pedras na mão que iam apedrejar uma mulher, e foi chamada de adúltera, porque ela foi pega adulterando. E pela lei da época era normal isso. Uma mulher foi pega adulterando, ela seria apedrejada até a morte. E eles foram lá e encontraram Jesus no meio do caminho. E é claro que os doutores da lei, querendo já pregar uma peça de Jesus, perguntou para ele o que eles deveriam fazer. E Jesus, que estava ali desenhando na areia, continuou desenhando na areia, não levantou nem os olhos. E disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque afinal, será que dentre todos aqueles homens com pedra na mão, nenhum deles teria cometido adultério? E é fácil julgar, a gente taca a pedra na pessoa dizendo, mas você é uma pessoa que critica, você é uma pessoa que não tem piedade, mas será que nós temos? Será que nós? É claro que quando a gente tem certa proximidade, a gente precisa se ajudar. Às vezes alguém precisa dizer para nós, olha, tá errado, olha, presta atenção. Será que talvez um outro caminho não fosse mais fácil? Mas às vezes a pessoa, né, não olha isso com bom grado. Então, por isso que ele diz para a gente não ficar censurando todo mundo o tempo todo, porque nós também cometemos erros. Outra passagem também que é recomendável a gente não ficar censurando é a passagem lá do capítulo 7, versículo 5 de Mateus, onde ele fala que a gente muitas vezes vê a trave no olho do irmão, mas não vê o cisco no próprio olho. A gente olha o defeito do outro e diz, nossa, olha o que você faz.
mas não consegue ver o que nós mesmos estamos fazendo. Por isso que é importante a reflexão, o estudo, a leitura da filosofia espírita, porque ela nos faz abrir os olhos. A filosofia espírita ela nos traz reflexões sobre a moral, o Evangelho de Jesus. Como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida? No nosso dia a dia, no relacionamento que nós temos com as famílias, com as pessoas, os amigos, a sociedade de um modo geral, como é que a gente está se relacionando com o mundo? É importante, e é claro que a gente vai enxergar sim a trave no olho. Vamos enxergar o cisco no olho do próximo. Mas quando a gente enxergar o cisco no olho do outro, perguntar, e a trave? Será que eu tenho uma trave no olho? Será que eu não faço também aquilo que eu estou dizendo que a pessoa está fazendo? Claro que às vezes vai dizer, não, eu não faço. Ok, tudo bem, mas existem formas da gente tratar o assunto. Quando é família é mais fácil, né? Que a gente está aqui mesmo, né, no dia a dia, um fala, outro fala, e através do amor a gente se perdoa e segue a vida que segue. Mas quando os relacionamentos são interpessoais ou são profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que diz, porque a gente pode estar taxando as pessoas de coisas que elas não são. Então, eu vou dizer que todo espírita é igual. Não! E lembra que existem crenças religiosas hoje diversas no mundo e lembra, o mais importante da religião é o que ela faz com a gente, se ela transforma cada um de nós para um amanhã melhor, para um ser melhor. Não importa o nome que ela tenha, ou quais são os rituais que ela tenha. Então a gente sabe que dentro, por exemplo, do espiritismo, a gente não acende vela. A não ser que acabou a luz, a gente vai acender vela. Mas se você tem hoje uma fé, onde você ainda acredita que a luz daquela vela representa a luz que você emite para a espiritualidade, pedindo a Deus que traga a luz para a sua casa, se tem ainda essa força, qual é o problema? Se isso faz a sua fé ainda maior. Você ainda precisa desse recurso para poder fazer uma prece? Não tem problema nenhum. A gente não pode ficar achando que só porque a gente crê em alguma coisa que ela é a única verdade. Porque não é. Não é. Existem pessoas hoje que nem têm religião e são pessoas maravilhosas. E pra gente encerrar então, primeiro agradecer a presença, a paciência de todos aqui e ficar ouvindo, né? Porque eu sou bem prolixo, eu falo demais, mas então peço aí a paciência de todos, agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui, seja hoje, né, na aula, na estreia da aula, ou você que está assistindo depois, agradecemos sempre o carinho, assista quantas vezes precisar para entender ou para não entender, coloca lá também nos seus comentários, tá bom? E para a gente encerrar, uma prece lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e pedindo que Deus nesse momento seja em todos os nossos lares. Então, podemos juntos ler a prece. Bons Espíritos, que me assistes, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Que todos nós possamos hoje nos envolver com os espíritos de luz, de muita bondade, os nossos mentores amigos, que estejam sempre conosco e que nos façam ouvi-los, que possamos sempre estar conectados com eles. Graças a Deus, uma boa noite a todos.